Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer imenso, né, estar aqui presente para poder contar um pouco sobre a minha história de vida, a minha trajetória. Porque quando uma pessoa nasce com EB, ela já tem dificuldades desde o começo do nascimento. Uns têm um processo diferente, mas outros, entre um e outros, né? Passa por uma fase, outro passa por outra fase. E quando eu fui convidado pelo Alex, né, o Kaique, para poder estar aqui palestrando, eu pensei um pouco que eu ia falar e falei, pensei comigo assim, eu vou falar um pouco da minha história de vida. Mas por que eu resolvi falar um pouco da minha história de vida? Porque acontecimento de pessoas com EB, ela não vai para a mídia, não é contada para ninguém. Então, basicamente é um caso que fica só entre pais, fica só entre mães e alguns amigos mais próximos. E quando vê a minha história, quando vê o acontecimento que aconteceu comigo e com a minha mãe, é algo se emocionar, é algo se admirar, porque tem fases na vida que a gente pensa que tá difícil para nós. Como para mim, para qualquer um é difícil. Mesmo a pessoa não tem EB, mesmo eu tenho EB. Todo mundo tem uma dificuldade. Aí eu coloquei o título dessa palestra, Muito Além da Epidemiose Bolhosas. Desafio da vida me torna quem eu sou. Pode passar para o próximo. Como foi a descoberta do diagnóstico? Todo casal, toda família, casa, o sonho é ter filhos. Muitas das vezes, quando está entre amigos, falam, né? Eu quero que o meu filho meu filho vai puxar eu que sou o pai. Meu filho vai puxar a mãe. Mas só que no meu caso já é diferente. Sim, tem a aparência do pai e da mãe, mas só que eu vim com a EB. Então, qualquer pessoa que chegar até mim como vocês vão olhar para mim e vai dizer, tem alguma coisa, porque devido à luva nas mãos, devido ao jeito de andar, curativos. Então, na descoberta, na própria ultrassom, quando eu estava na barriga da mãe, já havia perna esquerda sem formação. Na ultrassom já havia que essa minha perna esquerda, ela estava exposta, o osso não se fechou, não criou a carne. Então, além da perna sem fechar a carne, o pé era pequeno. Então, basicamente, quando vê aquela notícia que vai ser uma pessoa especial, que vai ser uma pessoa que muitas das vezes o médico pode até falar para ela, não sei se chegou a falar para ela, mas o seu filho pode nascer, mas daqui 1 mês ou 2 meses ele pode falecer, porque é um diagnóstico muito cruel. É algo assim que não tem o que dizer. Então eu nasci com uma malformação na perna, já havia algumas bolhas, algumas manchas pelo corpo. Só que os médicos não sabem o que era, né? Porque em 96, então eu tenho 30 anos, né? Deixa eu me apresentar, me chamo Renato. Eu tenho 30 anos e eu tenho epidemiose bolhosa distrófica excessiva. Só sabia que era uma malformação. Só sabia que era um problema raro. Mas em 96, até hoje em dia, se nasceu uma criança com EB no hospital, se bobear, né, acaba falecendo, porque não tem um cuidado adequado, né, faz intubação de forma equivocada.
Então, naquela época, eu tive que enfrentar tudo isso. Imagina hoje que ainda é difícil. Naquela época era mais difícil ainda. Pode passar para o próximo. Eu nasci aos 8 meses de gestação. Só que o período normal é 9 meses. O que aconteceu para eu nascer antes? Minha mãe, quando ela estava fazendo acompanhamento do pré-natal, ela foi para o postinho de saúde, passaram uma consulta de rotina. Ao meio do caminho do postinho de saúde, ela teve eclâmpsia. Então, ela já começou mais a ver nada, ela não sabia mais quem era. Ela só deu tempo de entregar o cartãozinho da atendente do posto e deitou no banco e ali desmaiou. Ela ficou desacordada no período de 8 horas, desmaiada. Então estava eu e ela com a vida em risco. Porque a intenção era salvar o filho e a mãe, né, vamos ver o que vai acontecer. Pode passar para o próximo. Volta ao anterior. Então, quando ela ficou internada às 8 horas de relógio, ela foi em vários hospitais para poder eu nascer. Só que quando chegava nos locais, então não tinha vaga. Então foi adiada mais o meu período de nascimento, foi prolongado mais. Então eu ia ficando mais dificultoso. Então, como eu falei, teve a escolha entre salvar eu e ela, então os médicos era cesárea. E ela ficou desacordada por 8 horas de relógio. Tenta bater mais no banco de novo. Quando ela ficou desacordada por 8 horas de relógio, os médicos já deram o diagnóstico que ela não ia voltar mais em si. Mas ela voltou com o tempo. Ela ficou desacordada, ela voltou. Quando ela voltou, o sangue dela coagulou. E os médicos tiraram pedaço de fibra grande de sangue, tipo um pedaço de fibras, né? De grande, de sangue coalhado. Os médicos tirou dela tipo um pedaço de fibra, mas não era fibra, era o sangue que secou, né? Coagulou no corpo. E ela teve que tomar 3 bolsas de sangue. Mas quando ela voltou, quando ela estava prestes a voltar em si, ela se viu no céu e onde ela estava no céu e ela conta para mim, ela já contou várias vezes, que veio um anjo e com uma cestinha e entregou uma criança no cestinho para ela. Foi aí que ela voltou em si. Ela teve que tomar 3 bolsas de sangue para poder sobreviver. Então, foi uma luta pela vida, para salvar eu, como também ela. Então, foi uma batalha, foi uma guerra. Só que aí, sabemos que os hospitais, eles têm o risco de infecção hospitalar, tem o risco de pegar doenças ruins. Além de ter esses riscos, a minha EB deixava mais frágil a pegar algo, né? Só que como toda criança nasce, eu fui para a incubadora, pela incubadora eu fiquei 1 mês e 21 dias. Só que quando fica na incubadora piora mais a situação, porque a quentura da incubadora acaba fazendo mais bolha, então forma mais lesões. Só que os médicos não sabiam o que era EB, né? Não sabiam o que era epidemose banhosa. Então, minha mãe assinou o termo de responsabilidade para levar para casa. Porque eu já tinha um irmão na época que tinha EB, que era meu irmão mais velho. E quando ela brigou com o responsável dos médicos para levar para casa, os médicos já falaram para ela, levou para casa para morrer em casa, né? Então eu fui desenganado, os médicos falaram que eu ia não ter sobrevivência por causa da EB. Então ela teve que
discutir e teve que tirar assinar o termo para levar para casa. Pode passar para o próximo. E fosse passando o tempo, fosse passando os dias e andar para mim era impossível. Por que era impossível? Por causa da malformação do pé e o meu joelho, ele não tinha a rota do joelho do pé. Ele não tinha a rota do joelho, faz a circulação entre os joelhos, né? O movimento para a gente poder andar. Então era o pé, era a pele cicatrizar e a malformação do joelho. Só que nós somos evangélicos, a mãe ela crê muito em Deus. Então em todo o período da tarde, ela sempre orava às 6 horas da tarde. E para qualquer criança que quando nasce, andar, já eu tenho o costume de cair e machucar, né? Então, uma pessoa que é são já anda, já cai, já machuca. E agora imagina eu com bebê. Para mim andar era impossível, porque eu tinha malformação no joelho, meu pé era pequeno. Mas só que quando a minha mãe era cristã, ela usava a fé e acreditava. Um dia ele vai andar, um dia ele vai caminhar. Aí eu andei aos 3 anos de idade. Só que para ficar uma história mais real que aconteceu, o acontecimento foi tão real que eu fiquei em pé em cima de um colchão de mola. Agora você imagina comigo, o chão já é resistente para você pisar e se equilibrar. Mas no meu caso, eu fiquei em pé, com malformação no joelho, com um pé pequeno, em cima do colchão de mola. Minha mãe conta que ela estava orando e quando de repente eu chamei ela para olhar para mim. Só que ela não queria nem olhar, porque ela estava ali no foco, no propósito. Aí quando ela olhou para mim, eu estava em cima do colchão de mola. No mesmo tempo que eu estava em cima do colchão de mola, a rota do joelho ela criou automaticamente. Então foi um milagre por completo. E hoje eu estou aqui andando até hoje. Então essa perna aqui é mais curta e o pé é pequeno. É como eu não coloquei a foto, mas se colocar uma foto e comparar entre joelho e outro, dá para ver que um joelho é mais gordo e o outro é mais fino, porque é devido ao processo que aconteceu. Pode passar para o próximo. Banho curativos e dor. Hoje, pode dizer que as crianças que têm EB hoje em dia, ela já nasce privilegiada, né? Porque, de qualquer maneira, né? Junta eu, então Caíco, então outra pessoa, leva um curativo, então já tem um curativo ideal para poder utilizar, já tem uma maneira certa de instruir. Só que para a mãe era algo que ela tinha que fazer um curativo, porque se deixasse exposto, podia pegar, né? Assentar algum bichinho, ou então pegar infecção, etc. Então, tinha que ter a técnica de sobrevivência. E a técnica de sobrevivência era, minha mãe pegava o creme escala, misturava umas pomadinhas, fazia uma melequinha, botava umas gases e colocava. Tinha que fosse a melequinha, né? Falar a verdade. Por quê? Para que aquilo pudesse fixar, mas não fixar no tanto que quando eu for tirar, aqui. Não esteja tanto grudado. Mas só que mesmo assim, não dava. Então, eu tirava o curativo, fazia arrancava a pele, mesmo tendo esse cuidado. Então, os banhos eram demorados. Eu sei que tinha épocas lá em casa que eu tomava banho, eu e meu irmão ao mesmo tempo, então eu fazia a minha parte, né? Depois que eu terminava, eu fazia, então o meu irmão tinha uma dificuldade, eu ajudava ele por completo. Então tinha dias que demorava até 5 horas de relógio, 6 horas por dia, então todos os dias era aquela batalha para tomar um banho. Todos os dias. Segura nele, pra ver se ficou mais claro. Tentei eles lá e não ia aparecer ele, porra. Querendo ou não, você tirar algo e depois você molhar no chuveiro, tem a dor. Então tem
tem a dor emocional, tem a dor psicológica, então tem um sentimento daquilo, né? E então eu chorava muito na época. Chorava tanto que a mãe falava, você não pode chorar, não pode gritar, porque se alguém vê você chorando, pode denunciar e falar que eu estou de mau trato, porque todos os dias, o mesmo horário, todos os dias, o mesmo acontecimento, banho, curativo, banho e dor, lesão, uma pessoa podia ver com lesão e falar, a mãe estava batendo no filho, a mãe está batendo no filho, mas não é, simplesmente é bebê. E era assim, dias difíceis, eram dias complicados. E aqui nessa parte aqui, como eu também sou cristã, eu sou evangélica também, eu passei um dia, uma experiência no banho. Nessa fase eu já estava mais grande, mas eu resolvi colocar aqui já para poder, né, ficar tudo anexado entre curativos e banho e dor. Porque já fica tudo alinhado. Teve uma vez que eu tirei o curativo e fui tomar banho. Só que nesse dia eu ia na igreja, no centro de São Paulo, e tinha um pastor que era meu amigo. E o pastor falou comigo assim, você tem que fazer 3 dias de louvor aqui, consecutivos. Eu quero você aqui os 3 dias. Bom, tá bom, eu venho. Então eu ia lá e louvava. Fui o primeiro dia. Foi super maravilhoso, foi super impactante, né? Porque até mesmo de você chegar ali na frente e louvar, a pessoa vê, nossa, ele tem EB, mas o jeito dele de cantar, ele parece que não tem nada. Porque realmente sim, eu tenho EB, mas depois que eu saio do banho, eu quero fazer tudo, eu quero sair, eu quero brincar e tipo de coisa. Porque pra mim, a EB pra mim só se vê no banho. E no segundo dia, a fazer aquele processo de retirada do curativo, eu lembro que eu usava aqui uns airbags de algodão no pescoço, porque eu tinha muita lesão no pescoço. Quando eu tirei o curativo, eu notei que saiu uma pelinha aqui entre o machucado e a pele normal. Só que, pra mim é normal, né? Pra vocês podem ter ficado assustados, nossa, tirou a pele, mas... Então eu mesmo fui lá, arrumei, coloquei de volta, esperei um pouquinho para poder grudar, aí vou tomar banho. Só que lembrando que eu tinha um propósito de 3 dias, então era o banho, acabou do banho, tinha que sair. Então, se acontecesse algum improviso, eu tinha que aguentar ali calado, tinha que aguentar a dor ali calado, tinha que honrar o compromisso que você fez, porque você fez o compromisso com Deus e com a pessoa. Então, acho que um dos legados que a gente tem que ter é sempre honrar aquilo que a gente promete, né? E ao tomar o banho, a água entrou naquela região aqui, que aquela pele saiu. Quando aquela água entrou, aquela água tipo fez uma bolha enorme, um lugar assim que nunca tinha machucado. Agora, foi um dia muito difícil para mim. Porque outrora a gente é fraco espiritualmente. Por mais que a gente ache que a gente é forte espiritualmente, mesmo quando acontece algo assim que para você doeu, você quer se jogar para baixo, você quer falar, não quero mais fazer isso, sou incapaz, porque o meu problema é maior do que... Eu tentei colocar o meu problema como o maior problema de não fazer algo. Aí entrou água na pele, e eu falei, vou fazer os 3 dias, só que depois dos 3 dias, não quero mais saber de ir na igreja, etc. Eu vou honrar o compromisso e tudo. Furei a bolha, saí, fui os 3 dias, louvei, cantei. Só que ninguém imaginava que eu tinha passado pelaquela situação para mim, que era muito difícil.
quando estava em São Paulo certo tempo, um rapaz falou para mim, nas minhas costas, tocou nas minhas costas, e falou comigo assim, você estava em tal local, tal dia, no mesmo dia. Eu sei que você cantou aquele dia. Eu sei que estava com um problema de coluna, já tinha segurado a cadeira de roda, e depois daquilo eu fui para casa e com o tempo eu fui melhorando e hoje eu estou andando. No momento que você ministrou aquele louvor, fez aquela adoração, Deus me curou. Mesmo assim, a gente vê assim, a gente fica feliz, a gente fica alegre por aquele acontecimento. Só que mesmo assim eu falei, putz, Deus faz tudo pro outro, mas para mim sempre continua a mesma coisa. Eu falava comigo assim, eu queria ter algo que pudesse ter facilidade para poder tomar um banho, sair, tomar um banho mais rápido, não grudar. Só quando depois foi uma enfermeira lá em casa e apresentou os curativos também especiais, depois do acontecimento. Quando deu menos de 3 dias que ela levou, 3 meses que ela levou, contou a minha história e levou para a associação que foi a BEB, saiu o processo dos curativos. Então, o meu banho foi mais rápido, os curativos não grudavam, então facilitou muito. E querendo ou não, hoje eu tenho mais liberdade do que naquela época. E isso me marcou muito nesse tempo, isso foi muito, muito marcante para mim. E depois disso que eu vi que dava para viver com ED, falei, não tem jeito, tem que fazer de acordo com como Deus quer. Eu não posso olhar do jeito que eu sou. Porque o meu jeito pode influenciar qualquer um. O meu jeito pode mudar, a sua história pode mudar. Até mesmo a minha história, porque o acontecimento que aconteceu comigo mudou até eu mesmo jeito de pensar. Porque eu pensei, lá atrás era difícil, mas agora está difícil, mas você tem a tecnologia para poder te ajudar. Pode passar para o próximo. Pode passar? Não, volta. Não, pra frente. Então, vamos lá. E a escola? Ser uma pessoa que é bem estudar, eu acho que é um dos maiores medos de uma mãe. Né? E ainda tem mães ainda que têm filhos já de 8, de 10 anos que ainda não querem nem pensar de levar o filho para a escola. Mas a minha mãe ela tinha um medo, mas não era um medo que era um medo assim de pavor. É tipo um medo de carinho, de cuidado, um medo de afeto. Porque para ela eu ia para a escola e os alunos iam me fazer bullying, ia cair, ia machucar. Foi quando um tempo ela foi na consulta de médico e o médico falou para ela, deu tipo um planejamento nela, né? Como será o seu futuro e o futuro do seu filho daqui a uns tempos? Então ela pegou pesado, né? Ela fez tipo um trabalho de psicologia na mãe. Foi aí depois que ela resolveu colocar na escola, com 7 anos de idade, com 10 anos de idade, e eu entrei na escola. Só que quando eu fui para a escola, eu fui agraciada porque o tratamento não foi como aquilo a mãe pensava, que a mãe pensava que ia para a escola, ia receber bullying, etc., ia ser presencial. Então os professores super acolheu, os próprios alunos arrumavam os materiais, colocavam na mochila. Eu acho que isso foi muito importante. Isso foi até tirando o medo da mãe, né? Então a mãe foi ficando mais confiável, a mãe foi ficando todo dia, vamos para a escola, vamos levantar, vamos tomar banho. Se a escola era à tarde, tomava banho de manhã. Se a escola era de manhã, tomava banho à tarde. Então tinha essa rotina. Aí teve um dia, né, como eu sou levado, teve um dia que eu caí na escola.
Só que para você ver, tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo determinado. Agora imagina se já no comecinho eu já caísse. Será que a mãe, no horário de mãe, eu não vou deixar o filho mais ir para a escola para cair de novo? Então eu fiquei lá para a quarta série, então estou 3 anos sem cair. Então foi. Já estava treinado, né? Lá, o Pompeu já estava treinado, o Pompeu já estava treinado, não? Então eu achei que chegando em casa, os diretores levaram para a escola, aí chegou lá, eu com a testa furada, eu com a testa saída da pele, a pele da mão veio parar na ponta dos dedos. Mas nós que tudo isso tem um tempo. E ela começou a observar que caiu só foi naquele dia, e os outros dias não caiu. Então foi aí que foi dando encorajamento, foi aí que eu fui estudando, foi aí que eu fui passando de ano, fui para outra escola, lá também foi a mesma coisa, fui para bem acolhido, os alunos colocavam o material na mochila, levava. Então essa parte eu acho que eu sou grata a Deus nisso, porque eu nunca sofri bullying na escola. Mesmo estudando em escola pública, essa parte eu fui abençoada. Ô Renato, na escola você foi bem acolhido. Quando você saía na rua, como era a reação das pessoas? Quando te via? Difícil. Aí, vai entrar nessa parte aí, na frente eu vou falar essa parte. Mas só que tinha um porém. Como eu usava muito creme, fazia muito curativo, eu tinha apelido de menininho cheiroso. Tá bom, mano. Então eu já ia feliz, né? Aí falava comigo, lá vem os menininhos cheirosos. Mas era assim, por quê? Porque em um determinado tempo eu usava 12 de creme escala por mês. Olha, tinha que ter tinha que ser o garoto escala. E olha só, até a vaga eu falei, tá vendo? Até a vaga eu expressei pra vocês. E aí um dia o moço falou pra mim na farmácia, nossa, você me deu um lucro por isso, todo mundo tá comprando. E o pior é o seguinte, teve mês que ela precisou ir comprar, ela foi em 3 farmácias, 3 mercados e não achava nada no creme, porque todo mundo comprava, né? Porque alguma coisa ou seja, eu fazia propaganda de graça, né? Eu fazia um laço ali. Escala dá certo. Escala dá certo. Perfumado. Pode passar pro próximo. Aí, chegou a sua parte. Aí eu coloquei essa frase aqui, ó. QED é um preconceito e um passeio. QED gera curiosidade ou pré-julgamento, sem saber o que é. Quero destacar que esse pré-julgamento não é questão de ignorância, é questão assim, que a pessoa não sabe por que eu nasci com ED. Então ela pode, muitas vezes, pensar pensamentos inclusivos, por exemplo. Nessa parte aí. Onde eu estava no ônibus com a mãe, aonde veio uma mulher e falou para a mãe. Estava eu e meu irmão. Que mãe ingrata, queimou seus 2 filhos. Não sabe o que está passando, né? Que é a má informação, né? Também. Por isso que quando eu resolvi fazer essa palestra, eu falei, vou falar sobre bebê, acho que é muito importante. Porque isso pode evitar preconceitos futuros em nossas gerações que por nascendo, né? Só que aí a mãe já estava madura nessa época, então a mesma coisa para ela, tanto faz, tanto fez. Mas querendo ou não, isso gera assim um trauma. Porque a gente, querendo ou não, a gente tenta evitar sair para uns campos e para o outro, diminui a frequência. Por causa desse preconceito. Da falta do conhecimento de algumas pessoas. Da falta do conhecimento, da falta de dialogar. Não ter, é muito raro, então não se fala muito de ED. Aí, eu coloquei aqui, ó. Esse momento ensinou algo fundamental. A ignorância machuca, mas não define quem somos. Definir isso era uma escolha minha. Pra mim, tanto faz o que fez. Porque não foi porque ela foi maldosa, foi porque a ignorância de não conhecer, de não ter, a ignorância de não ver, não saber o que é ED.
Pode passar pro próximo. Aí eu coloquei aqui brincar com cuidado só para poder ilustrar mesmo, né? Porque é levado. Então, bebê tem sempre o seu cuidado. Então, não pode brincar na rua, porque se brincar na rua pode cair, pode machucar e pode ocasionar lesões. Eu jogava bola em casa. É o único jeito de fazer, né? Brincadeira. Só que eu jogava bola, caía, tirava a pele da mão. Tanto que essa marca aqui na testa que eu tenho aqui é de buraco que eu caí e fazia um buraco na testa. Você vê quanta leveza eu era, né? Soltava pipa também. Conta a história do Pipa. A história do pipa foi muito assim. Eu sei que fala assim, não pode soltar pipa com cerol que é crime. Só que eu era levado, né? Ainda ia com cerol. Ele com cerol ainda. Você tá levando. Só que eu já era malandro, eu já usava inteligente. Eu jogava a bola em casa, já pegava a planta da bola, já tacava na lâmpada para não poder quebrar. Porque aí a lâmpada quebrou, a mãe saía para o mercado, já pegava aquele lâmpada queimada, já colocava no pano, já batia ali, já pegava a cola, já passava a linha na volta da casa inteira e já fazia o meu próprio cerol. Eu sou bobo, né? Você tá vendo só? Quando a mãe chegava. Que ele era esperto. Né? Então, ali tem nós tudo, né? Quando a mãe chegava em casa, eu falei, quando não era acontecido. Aí só que no outro dia era o seguinte, ia soltar a pipa e cortava os dedos, aí tirava sangue, quando a mãe olhava, estava com o dedo sangrando. Aí eu não tinha consciência do que era bebê naquela época ainda, eu pegava aquela fita isolante de dedo e rolava no dedo, para poder tapar o corte do dedo. Como se tirava você. Aí chegava pra mãe, tira aqui pra mim, se vira, você que fez isso aí. Depois haja escala, né? Aí depois dava escala imperativa. Acho assim que essa parte assim foi assim, mesmo daí eu tinha dificuldade, mas eu tentava sempre quebrar aquela barreira e eu tentava buscar distrair a minha vida em algo. Porque o que muitas vezes empate da pessoa evoluir, ela não tem algo para distrair. O meu algo de distrair era jogar bola e pipi, era aprontar esse pedido da mãe, que era fazer o cerol. Então, para mim, aquele era muito importante. Passa para o próximo. Bom, aqui eu quero falar um pouco sobre a estenose. Teve uma certa época assim, acho que até os 27 anos de idade, eu comia sempre batido, sempre, era comida batida. Eu fazia as sopinhas, legumes, comia. Só que isso, como eu ia comer alguma coisa mais dura, fazia dor, então, que gerava estenose. Então, quando aquela bolha cicatrizava, endurecia o esôfago e não passava mais nada, né? Tinha a sensação que a comida estava presa, mas era por causa da lesão. Então era um momento bem difícil, porque eu comecei a perder peso, então tem as lesões, então as lesões vão piorando, porque você não come direito, porque a alimentação é muito importante para quem tem EB. Mesmo que ela não consiga comer uma coisa mais dura, mas pode comer uma coisinha mais pastosa, mas sempre tem que comer diariamente para poder manter a sua vida saudável. Então a mãe fazia comida batida e eu conseguia comer. Só que eu sentia muita dor no esôfago, muita dor mesmo. Pode passar para o próximo. Aí não tem quem passar. Ele saiu. Cadê? Ele é bom que ele só. Ah, tá com a Regi. Tá comigo. Ah. Só que aí, meio de fazer cirurgia, todo mundo tem. Imagina a pessoa perder. Então, falava pra mãe, quero tentar mexer no esôfago para poder comer. Ela falava, não, você tá louco, você vai mexer, você vai piorar a situação. Se depois você não vai conseguir comer mais. Eu falei. Cheguei num ponto que eu começava a comer comida e a comida saía pelo nariz, então não estava mais. Eu falei pra mãe, agora ou vai ou não vai. Ia no canto, não adiantava, ia
falava com o médico passava pro outro, sempre jogando pro outro, e para outro, e nada. Cada dia só piorando, sem comer, sem nada. Foi aí que eu fui no HC, comecei a conversa séria com a médica dermatologista de lá, eu fui encaminhado para a gastro, e da gastro eu fui encaminhado para poder fazer as rotações do esôfago. E a situação era tão tensa que eu tive que fazer 6 cirurgias no período de um ano. Bem fechado. Porque não estava perto. Porque, como eu falei para vocês, tudo que eu comia eu voltava pelo nariz. Então, eu tinha que fazer aquilo. Quer ou não, tenho que fazer. Aí eu fiz a cirurgia, 6 períodos. Hoje já se faz 5 anos, que nem bolha mais me faz, então eu como de tudo. Tem vezes que a mãe faz pastel, eu como 6 pastel de vez. Faz a Uma máquina. Também, ela fez. Então também, acho que vocês Aí viram. também. Então, pra vocês verem. Fobia com dela. Não, eu só não engordo mesmo porque eu tenho bem. Se não tivesse EB, eu ia ficar gordinho. Então, comia, né, se alimentava. E comecei a comer melhor. E a mudança da alimentação foi muito importante para mim. Porque, além de eu tive o acesso curativo, eu comecei a me alimentar melhor, porque eu comecei a comer melhor. Então, eu tinha muita lesão. Quando eu comecei a se alimentar melhor, tomar as proteínas, tomar as vitaminas, basicamente reduziu 60% das lesões do corpo. Ou seja, o medo empatava de eu comer e ainda empatava de eu cicatrizar. Mas quando eu rompi aquele medo, quando eu rompi aquele pesadelo que eu tinha de fazer e piorar, eu melhorei da água para o. Tanto que quando eu ia tomar banho antigamente, eu não aguentava ficar em pé no banheiro, porque eu tinha fraqueza, devido à dificuldade de se alimentar. Pode passar para o próximo. Bom, esse aqui eu coloquei só um pouquinho mesmo, mas eu vou falar um pouco mais abreviado. Teve 2 anos e meio atrás que eu tive. Nunca pensei que ia passar por isso. Foi uma lesão nos rins, né? E é uma coisa assim diferente, porque você vai no médico, vai em um, vai no outro, o médico passa o medicamento, não dá certo. Só que TB, a gente está disposto a ter lesão em qualquer parte do corpo. Eu tive um nos rins, então quando eu ia urinar, eu sangrava, era xixi, era só sangue. Eu sei que eu fui para o hospital na época, quando eu fiz esse exame de sangue, deu 4,5 de HB. Então nessa época foi um momento assim muito difícil nesse tempo. Nesse tempo, meu irmão ainda era vivo. Olha só para você ver, esse momento foi um momento tão difícil na minha vida. Mesmo eu estando com os meus 27 anos de idade, meu irmão com os 29 anos, a gente nunca tinha ficado internado. E a gente internou na mesma época, no mesmo período. Então, basicamente, a primeira vez que eu fiquei internado, eu passei o Natal no hospital. Meu irmão foi primeiro, ficou mais tempo, e eu fui depois. Só que nesse período antes dele internado, eu tive um sonho, uma voz falava pra mim assim: você vai ficar 3 dias e meio no hospital, mas fique tranquila porque eu estarei contigo. Foi Deus que falou comigo naquele sonho. Eu sei que eu fui lá pro hospital, fiz ultrassom, detectou uma mancha tipo cicatriz nos rins, e os médicos não tinham como fazer nada, porque é uma cicatrização, então tinha que tratar um tratamento preventivo, para saber se dá certo ou não. Aí quando deu na quarta-feira, na terça-feira eu comecei a notar uma melhora no quadro, da xixi, etc. Quando eu fui na quarta-feira da manhã, o médico falou para mim: você evoluiu bem e você vai para casa. Do mesmo jeito que eu sonhei naquela época, aconteceu 3 dias e meio estar em casa. Fui no domingo e voltei na quarta-feira. Vamos passar para o próximo? Bom. Só que aí, eu acho que falei de tudo, contei de tudo, da minha história.
aconteceram. Já estava já com uns 29 anos. Só que nunca da mãe deixar sair sozinho de casa, né? Porque o cuidado da mãe, né? É o carinho que a mãe tem. De sair, esbarrar e machucar. Foi quando meu irmão estava passando um mês difícil, eu chamei ela no quintal da casa e falei pra ela, mãe, eu vou ter que me se virar sozinha. Vou começar a sair. Vou ir para na igreja, então vou resolver algumas coisas, se precisar. Para se acontecer algo pior que o meu irmão estava ruim, eu esteja preparado para poder encarar aquele momento, né? Eu esteja pronto, ter o costume de sair sozinho, de ficar entre pessoas, que para mim, tudo que eu relatei para vocês atrás, era só com a mãe. Com a mãe ou com o pai. Eu nunca saía sozinho. Bom, conversei com a mãe, certo? Só que a mãe é mãe, a mãe não falou, vai. Eu vou arrumar um jeitinho pra você. É isso, Não é assim? Eu sei. Só vou falar isso pra mim. Posso ir também. Eu que tô precisando, né? Assim, a gente que precisa. Aí, como ela precisava muito de Deus, eu já saía, mas eu já resolvi algumas coisas pra ela. Eu lembro até hoje. Teve um dia que eu cheguei pra mãe assim, no domingo de manhã, eu falei pra mãe assim, mãe, eu vou na Paulista. Aonde que eu fui, né? Iniciar? Na Paulista. Aí ela falou assim, tá bom, você vai, vou deixar você ir, só você vai de Uber. E vai compartilhando a localização. Isso, exatamente. Calma aí. Não vai quebrar essa história, porque ele quebra. Ele tá querendo romantizar. Aí. Ai, tem coisa também que você não contou, então você tá pulando. Aí ela falou, você vai de Uber, você vai sair de Uber, você não vai sair só, você vai de Uber, você tem o seu dinheiro, você trabalha, você vai de Uber. Pronto. Falou assim, mãe. Fiz de conta que eu desci pra baixo, esse cara só foi invertido o sentido, fui pra cima. Fui lá, parei, o ônibus fez sinal, gravei o motorista, já estava acostumado a sair com a mãe. Você não vai entrar se a sua mãe tiver presente. Eu falei, agora lascou. Agora eu vou motorista que mandar na minha vida. O dia que eu resolvi dar fuga, eu já fui. Falei, agora é cumprir de vez. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho 28 anos, sou maior de idade. Você rejeitou quanto passei. Aí desci na estação Vila Sônia. Peguei o amarelinho, tudo pela primeira vez. Porque eu decidi encarar a realidade, sabe? Eu decidi quebrar uma bolha, porque pra mim era uma bolha aquilo. Estar em casa e sair somente de Uber, pra mim, eu tenho que ter a minha liberdade, eu tenho que sair. Cheguei na Paulista. Minha mãe preocupada, me ligando. Só que tem alguns pontos da minha quarta do metrô que não pega sinal, né? Então, imagina ela me ligando e o sinal não tocando. Eu falei, pronto, raptaram o menino, né? Já sequestraram ele, já fizeram de tudo, já pensou de tudo, né? Porque mãe é mãe, né? Mãe sempre pensa o pior, né? Aí quando eu cheguei na Paulista, eu liguei pra ela, mãe, cheguei, foi tranquilo, só que tem um porém pra te contar. Não vim de Uber não, vim de ônibus e metrô. Mas isso foi bom porque eu saí e voltei, não aconteceu nada comigo. Então, através daquilo foi criando-se liberdade, foi criando-se um hábito de sair de casa. Então, foi aí que eu quebrei o medo de sair de casa sozinho, aos 28 anos de idade. Porque eu não saía, né, devido ao medo de cair, machucar, porque é o cuidado da mãe, sempre proteger, sempre procura se proteger, né, o filho. Pode passar depois. Aqui eu resolvi colocar um pouco sobre, eu resolvi colocar o tema aqui, comida sem sabor, né?
Aí coloquei aqui, ó. Há dias difíceis que a gente se esquece do que era. Mas a força que nos trouxe aqui continua dentro de nós. Às vezes ela precisa ser despertada. Bom, já estava primeiro como leão, né? Já tinha feito estenose e tudo. Mas eu comecei a observar que não dava mais gosto de comer, sabe? Não dava mais prazer de se alimentar. Aí eu parei um pouco assim e refleti sobre a vida. Falei assim comigo assim. Quem era eu antes? 2 horas para comer um prato de sopa batida. E agora eu posso comer, porque meu esôfago está aberto e eu estou querendo fazer as coisas aqui. Acho que muitas vezes assim, a gente passa por algo na vida assim, que a gente olha assim e a gente esquece as coisas que a gente passou no passado. E algo assim que eu quero colocar para vocês como algo positivo muito para vocês. Para cada um de vocês que está aqui. Sempre conquistar algo ruim, nunca pense no pior, mas pense naquilo que você já passou por antes. Porque se você superou aquele momento difícil, você vai superar esse momento também. Foi o que aconteceu comigo. Superei aquele momento e voltei a comer normal. Depois da reflexão que eu fiz sobre a vida. Pode passar para o próximo? Bom, eu coloquei aqui sobre a vida é um sopro, né? Acho que, não sei se todos aqui sabem, a vida é um sopro, a importância de valorizar cada minuto e segundos. Eu tinha um irmão, tinha bem. E há um mês atrás Deus recolheu ele. Eu acho assim que foi algo assim, que a vida ela te dá uma chicotada que você pensa assim, pronto. Eu via meu irmão ruim sempre, eu sempre falava, vai chegar um momento que não vai aguentar. Eu sempre falava para Deus, meu Deus. Como a mãe também falava também nesses momentos, que eu sei que ela falava, que ela já falou para mim. Se acontecer algo, como seria, como é que eu vou me lidar com aquilo, como é que eu vou suportar aquilo. E a gente começou a dar mais valor à vida, né? Porque começou a ver a situação que ele estava, então eu comecei a tomar atitude de casa, eu comecei a fazer, então a mãe falava, vai comprar pro seu irmão, então eu ia. E uma coisa que ele marcou muito, que ele sempre gostava de um refrigerante, né? Então ele falava pra mim, ele compra um refrigerante pra mim, então eu sempre comprar. Tinha vezes que eu negava, assim, porque eu queria ele ver bem, porque o refrigerante demais, ele inflama, né? Então, eu estava muito lesionado, mas mesmo assim, tinha dias que eu quebrava aquela regra e comprava o refrigerante para ele. E foi aí que eu descobri, assim, que o valor da vida tem horas que a gente passa por situações que a gente tem que fazer o melhor, não olhar para aquilo que vai fazer. Talvez o médico fala que vai fazer mal, mas tem que fazer aquilo que ele estava querendo. Mas quando chegou um certo tempo que no domingo ele basicamente começou a falar enrolado e já comecei a ver que a água estava normal, então já peguei o aparelho de pressão, já peguei os medidas de diabetes, então já medi tudo, já
fiz a comparação, né? Comecei a notar alguma diferença, medi de novo. Daí acho que um alívio tanto para mim quanto para a mãe, que eu tinha refrigerante em casa. E o que ele pediu para mim foi o seguinte, me deu um pouco de refrigerante. No 3 copos, na hora da morte. E a gente deu, ele tomou 3 copos. Quando passou um tempo, ele pediu para sentar ele na cama e ele desmaiou, não voltou mais. Acho que essa reflexão sobre a vida que eu quero deixar para vocês, e sempre aproveitar cada momento, igual a Alex estava falando, né? Quando alguém com você, sempre tenta passar algo assim positivo. Sempre conversar e abraçar. Acho que algo assim, comecei até tentar me encorajar nessa parte, sei que eu sou muito tímido, mas eu comecei a tentar mais enxergar esse lado humano, né? Porque às vezes a gente é falha em algumas partes. E eu acho que isso me deixou mais maduro. Só que a gente perde um ente querido, a gente fica baqueado, né? A gente fica no psicológico abalado, a gente fica com abatido, né? Triste. Eu acho que eu fiquei 21 dias acordando, dormindo 4 horas de relógio e 2 horas. Sempre quando eu acordava, parece que alguém falava assim, você podia ter feito algo melhor. Só que eu esqueci que eu fiz. O que eu fiz? Eu dei refrigerante que estava precisando, então aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Então, entre conversas de amigos e pessoas, né, até compartilhei essa parte com eles neste momento. Acho que foi até bom que eu, depois de 21 dias, acho que 23 dias mais ou menos, eu comecei, né, beber melhor, comecei a ter um sono melhor. E eu acho que a vida é isso. A vida é um surto. Eu não estava... Eu não queria falar essa parte, mas entre isso e meio essa palestra, né, eu fiz uma biópsia, mas eu resolvi contar assim para vocês. E essa biópsia que eu fiz, uma lesão que tenho nas costas, deu câncer. E queira ou não, a gente é ser humano, a gente fica preocupado. Porque você tem um câncer, então. É algo assim que eu coloquei comigo no coração, assim. Bom, é apenas um câncer. Ele está aqui comigo atrás das costas. Não é por causa disso que eu vou parar. Porque eu consigo sair. Eu vim pra cá hoje. Peguei o vim pra cá hoje. E seja o que Deus quiser que for passar. Porque esses momentos difíceis que eu passei lá atrás, desde o começo, a forma como eu nasci, a dificuldade para poder nascer, dificuldade para poder se alimentar, dificuldade para sair de casa. Ou seja, tudo isso para mim, eu tô pegando essas partes e tentando levar para mim e falar, isso para mim não vai ser nada, porque eu vou superar isso. E eu acho que há alguma mensagem especial que eu quero deixar de final dessa palestra para vocês. Viva a sua vida intensamente. Viva ela. Aproveita cada momento que vocês estão aqui hoje. Porque vocês tiraram tempo. E tempo é precioso. E esse tempo eu quero que vocês peguem a cada acontecimento meu. Quando vocês passarem por algo, tente pensar um pouco sobre cada etapa.
como o Alex contou, como o Kaique vai contar daqui pra frente. E tenta levar isso como positivo, não como lado negativo. E tenta associar que a vida é um sopro. Quando vir algo pra você que você falar pra você mesmo, que você não vai conseguir, é aí que você tem que falar ao contrário, eu vou conseguir. Tá difícil? Tá. Como foi difícil eu quebrar as barreiras de sair de casa. Como foi difícil eu ter a coragem de fazer plantação de esgoto. Como foi difícil o meu nascimento. E estar